Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada lar aqui representado. Que você possa cultuar a Deus de espírito e verdade nessa noite. Nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, aquele que nos dá força para caminhar nesse mundo tão horrendo que nós estamos passando. Nesse momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade de nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos livramentos que tem dado a cada um de nós, Senhor Deus. Não só, Senhor Deus, nós que pertencemos ao teu reino, Senhor Deus, mas também os nossos vizinhos, Senhor Deus, nossos amigos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor. E olha para o ser humano, Senhor Deus, com compaixão, Senhor. Que a tua palavra nos diz que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós somos tão falhos, Senhor, e o Senhor perdoa nossas falhas. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, tudo aquilo que vamos fazer nessa noite para te cultuar, te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Senhor Deus, possamos abrir o nosso coração, nossa mente, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor, e colocarmos aos teus pés, Senhor. Senhor Deus, que cada um, Senhor Deus, de entrar, Senhor, aqui no teu tempo, Senhor, possa sair daqui cheio do teu Espírito Santo. A tua palavra vai ser lida, os hinos que vai ser entoado, tudo que vamos fazer aqui, seja para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos chamar aqui o Grupo Atos, está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos que possam se colocar de pé nesse momento. O primeiro cântico que nós iremos cantar se chama Ele Exaltado, que possamos estar exaltando o Senhor nesse momento. Peço para que você possa abaixar sua cabeça, estar orando, e vamos estar entrando em contato com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, pelo Senhor estar presente em nossas vidas, meu Deus. Obrigado por cada dia que o Senhor nos conserva, meu Deus, com vida e com saúde. Abençoe, meu Deus, o restante desse dia, que tudo dê certo e nada de mal aconteça. Em nome de Jesus, amém. Nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. O próximo cântico que nós iremos tocar se chama Oceanos. Que o Senhor possa estar nesse momento, estar tocando em nossos corações. Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas
estar sentando, podem ficar à vontade. Agora, o último cântico diz que digno é o Senhor e que sobre o trono Ele está. Que possamos estar cantando nesse momento. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
Jesus ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Cristo é o Senhor da minha vida e da sua vida. Por isso, Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Vamos ler Filipenses 2, versículo 9 a 11. Está na projeção? Não, né? Tá não. Vamos abrir as nossas Bíblias para nós lermos essa preciosa passagem na Sagrada Escritura. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Assentados. Bem, tem na projeção. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar todo mundo de pé, vamos ler, a igreja toda ler junto esses 3 versículos, que é muito importante nessa noite para nós. Amém? Vamos ler? Isso. Amém. E a irmã Juliana, que esteja orando nesse momento. Agradecer a Deus por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas, né? E o que há de fazer também. É verdade, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
É verdade. Amém. Amém, igreja. A igreja pode sentar. E, nesse momento, passar a dedicação de vidas e bens. Dízimos e oferta, né? Aí, muitos dizem, mas eu não trouxe uma oferta. Mas trouxe a sua vida, né? Para entregar, né? Liberação ao Senhor. Faça isso essa noite, né? Entrega a sua vida nos pés do Senhor. Deixe de trabalhar na sua vida. Ser realmente o Senhor da sua vida, né? O mundo está precisando disso, de deixar Jesus ser o Senhor realmente da sua vida. Vamos, o grupo Atos, né? Quando estiver cantando o hino, você está com a oportunidade de dizimar e ofertar. É o hino 112 do cantor cristão e nós só iremos cantar a primeira e a última estrofe. Amém? Vamos lembrar também nessa oração dos irmãos que estão enfermos, né? Dos irmãos que estão tendo dificuldade para vir na igreja, né? Nessa pandemia, né? Muitos ficam acanhados de vir na igreja, né? Que Deus possa confortar o coração deles, colocar aquela vontade de vir servir o Senhor, louvar o Senhor, né? Os lares, né, que estão muitas vezes com problema, com filhos, com netos, que Deus possa dar um bálsamo, né, nessas famílias, porque o mundo está passando uma dificuldade tremenda sobre a criação das crianças, né?
E nós sabemos, nós temos a certeza que a palavra de Deus é a verdade. E ela nos diz que nós temos que ensinar o menino no caminho que deve andar. E muitos pais não estão sabendo ensinar esse caminho que é a palavra de Deus. Vamos orar nesse sentido, né? Que Deus possa abrir o coração das pessoas e possam trilhar essa verdade. Pedir a irmã Mary que esteja orando nesse momento, nesse sentido, dízimos, oferta e sobre a oração dessas. Amém, Senhor. É verdade. Amém. Amém. Pastor Gilberto está com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você que está em casa também, nos assistindo aí via internet. É um prazer ter você aqui conosco, você que já é membro daqui, principalmente você que está nos visitando, você que está nos dando a alegria, né, de estar aqui nessa casa. Esse lugar é um lugar de adoração ao nosso Deus. É um lugar que Deus plantou nessa cidade para que a palavra dele fosse divulgada. É um lugar em que você é muito bem-vindo. Você que está aqui, você que está cultuando conosco de casa. É uma alegria muito grande estarmos aqui na presença de Deus. Nosso Deus é maravilhoso, é poderoso, é digno de toda honra, de toda glória. E por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos orando para esse tempo de pandemia acabar, para que nós podermos voltar ao normal, né, nossas atividades normais. Amanhã, por exemplo, é Dia das Crianças, né, e nós estamos impossibilitados de fazer uma programação para nossas crianças, para as crianças da cidade, por conta da pandemia, né? Nós não podemos ajuntar crianças para uma atividade. A gente fica até triste, porque a gente gostaria de estar fazendo algo direcionado, voltado para as crianças, mas não está sendo possível, infelizmente, né? Mas isso tudo vai passar em nome de Jesus, amém? Nós cremos que isso vai passar, nós cremos que tudo está no controle do nosso Deus. O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele tem o tempo dele que é diferente do nosso, e nós cremos no agir de Deus para cessar essa pandemia no melhor momento. Nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre um rei, né? Rei Asa. Rei Asa, que está lá no livro de Crônicas. Alguns irmãos conhecem a história do rei Asa, mas muita gente não conhece porque nós não temos muito costume de ler sobre o livro de Crônicas, né? Não temos muito costume de ler esses livros mais históricos, mais que fazem parte da lei
né? Conhecemos personagens que foram muito, se destacaram muito, como Davi, como Sansão, né? Gideão, Noé, Moisés. Esses personagens do Velho Testamento aí nós conhecemos. Mas Asa, o rei Asa, nós conhecemos pouco. Quem esteve no culto pela manhã já conhece um pouco do rei Asa, porque nós pregamos de manhã sobre ele e vamos pregar novamente à noite, né? De manhã nós pregamos capítulo 14, 15 até a metade do livro de 2 Crônicas. E agora à noite nós vamos pregar o capítulo 16, um pedacinho do capítulo 15 também. E eu espero que Deus fale ao seu coração. Eu espero que Deus haja no seu coração. Eu espero que Deus desperte a sua vida para aquilo que Ele tem para você, né? Nós temos orado aí para que Deus converta corações, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Nosso desejo é que você entregue seu coração ao Senhor. Nosso desejo é que você seja feliz como nós somos. Nosso desejo é que você tenha alguém superior a você que possa te ajudar nos momentos de crise e dificuldade, porque os momentos de crise e dificuldade, eles vão bater a nossa porta mais cedo ou mais tarde, amém? Amém? Vai acontecer, irmão, não tem jeito. E o nosso desejo é que você que ainda não encontrou Jesus Cristo, que não teve um encontro real, verdadeiro, né, ou que já esteve com Jesus Cristo, mas agora está um pouquinho distante, nosso desejo é que você entregue o seu coração de verdade a Ele, porque Ele é maravilhoso. Então, irmãos, eu vou recapitular um pouquinho o que a gente falou aqui pela manhã. Tá? Se você já esteve de manhã, você já sabe tudo que eu falei. Se você não teve, você vai ter apenas uma parte, porque eu não vou poder pregar tudo que eu preguei de manhã aqui. Tá? Então, no capítulo 14 de 2 Crônicas, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. A gente fala sobre a história do rei Asa, né? Que era o rei do povo de Judá, né? Eu vou explicar de novo aqui, eu sempre explico isso, mas eu preciso explicar porque nós temos sempre pessoas novas aqui que precisam entender. O povo de Deus, a partir de Salomão, ele se dividiu em 2 povos, porque Salomão pecou, fez o que não agradava o coração de Deus, e Deus decide tirar 10 tribos da linhagem de Davi, Salomão era filho de Davi, e passar para uma outra pessoa, enquanto a linhagem de Davi ficou apenas com 2 tribos, que foi a tribo de Benjamim e de Judá, e um pedaço da tribo de Manassés, né? O que acontece? Se criou o reino do norte, chamado de Israel, capital Samaria. Reino do sul, chamado de Judá, capital Jerusalém. Asa foi um rei do reino do sul, tá bom? Seu pai morre, seu pai não fazia o que Deus, o que agradava o coração de Deus, e Asa assume o reino, né? Asa, né? É estranho falar Asa, parece ser coisa que for, né? Mas o nome dele realmente era esse. Asa foi alguém que agradou muito o coração de Deus, né? Se você pegar lá a partir do capítulo 14, você não precisa ler não, que eu vou te contar a história aqui até a gente chegar na parte que eu preciso, que nós vamos vir a ler, tá? Lá no capítulo 14, versículo 3 e 5, assim que Asa assume o reino, o que ele faz? Ele decide no coração tirar todos os deuses do reino, né? Derrubar todos os altares, altares de estrangeiros, altares de incenso, altares pagãos, religiosos. Ele foi tirando tudo para que somente Deus fosse adorado no reino do sul, no reino de Judá, aonde ele reinava. Então ele começa a tirar tudo aquilo que não era de Deus, né? Eu falei sobre isso de manhã. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é estrangeiro, tudo aquilo que cheira mal ao Senhor, porque ele tirou também os altares de incenso, né? Porque nós precisamos buscar ser aprovados pelo nosso Deus. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Eu falei pela manhã que às vezes a gente vive uma vida sem se preocupar se estamos agradando ou não a Deus, porque nós vivemos uma vida muito no quê? No automático. Às vezes nós não paramos para pensar assim, poxa, isso vai trazer alegria para o coração de Deus? Deus vai aprovar isso que eu estou fazendo? Deus vai estar comigo nesse negócio, nisso aqui? Nós normalmente não paramos para pensar nisso. E é importante nós tentarmos agradar o coração de Deus, ser aprovado, tomar algumas medidas e eu até falei de um livro aqui chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Sempre que você for fazer alguma coisa, eu falei aqui, ó, procura ver se Jesus faria da forma que você vai fazer.
Procura ver se Jesus tratava as pessoas da forma que você está tratando. Procura ver se aquilo que você está fazendo está agradando o coração de Deus, tá? Resumindo, por ser aprovado por Deus, Deus dá paz ao reinado de Asa. Asa tem um tempo muito grande de paz, né? De descanso, um tempo em que ele está na bonança, na tranquilidade. E normalmente, quando nós estamos em paz, quando nós estamos num período de tranquilidade, quando nós estamos num período tranquilo na nossa vida, de bonança, normalmente nós tendemos ao quê? Descansar, né? Colocar o boi na sombra, torcer para o mundo acabar para a gente morrer o quê? Acabar em barranco para a gente morrer encostado, né? Em tempo de paz a gente normalmente quer o quê? Descansar. Mas Asa agiu diferente. Asa aproveitou que havia tempo de paz, aproveitou que havia tranquilidade. O que ele decide no seu coração fazer? Vamos fortificar a cidade, construir muros, colocar portas, colocar cadeados. Vamos nos proteger e nos defender dos inimigos, daqueles outros povos que poderiam vir nos atacar. Então, no tempo de paz, nem sempre o tempo de paz é tempo de descansar, irmãos. Quando você estiver passando por um tempo tranquilo, por um tempo de paz, por um tempo de, assim, poxa, está tudo dando certo, graças a Deus. Irmãos, é tempo de construir algumas coisas que vai te proteger do inimigo. É tempo de crescer espiritualmente, é tempo de santificar, não é tempo de relaxar, não é tempo de descansar, né? É tempo de buscar mais ao Senhor, ler mais a palavra, orar mais. Eu falei aqui hoje pela manhã o seguinte, olha, você que é servo de Deus precisa ter uma vida devocional com Deus, uma vida diária. Tirar alguns minutos do seu dia para orar a Deus, para ler a palavra. Eu falei aqui, ó, normalmente pessoas que têm problemas, dificuldades, normalmente você pode perguntar para alguém, eu falei assim, ó, se alguém te falar para você assim, pô, estou com um problema, isso, dificuldade espiritual, pode perguntar para ela, você tem uma vida devocional com Deus? Normalmente a pessoa vai falar, não tenho. Então, irmãos, nós precisamos buscar ter uma vida devocional com Deus. Se não temos, precisamos ter. Amém? Passado o período de paz, vem uma prova na vida de Asa. O que acontece? O povo etíope decide invadir Judá, guerrear contra o povo de Judá. Só que o povo de Judá tinha lá 580 mil soldados. O povo etíope tinha 1 milhão de soldados e mais 300 carros de guerra. Ou seja, uma batalha desproporcional. Uma batalha perdida. Porque carro de guerra naquele tempo fazia muita diferença. Porque não tinha arma de fogo, era só espada, lança e carro de guerra. Né? Aquelas carroças com cavalos, e quem tinha aquilo levava vantagem. Além do povo etíope ter 1 milhão de pessoas, 1 milhão de soldados, 1 milhão de pessoas preparadas para guerrear. Mas Asa decide no seu coração fazer o quê? Clamar a Deus. No capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ele se coloca como fraco diante do exército etíope. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército, que era o exército etíope. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Ou seja, Asa já vinha sendo aprovado por Deus, mas em tempo de paz, irmão. E aí chega o tempo de quê? De guerra. É no tempo de guerra, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de luta, é nos momentos que a aflição chega em nossa vida que Deus vai ver se nós somos ou não somos aprovados. E Asa clama ao Senhor, Asa recorre ao Senhor, se coloca como fraco, como frágil, como alguém que não tem condições de vencer o exército etíope. E a Bíblia diz que Deus vence a batalha pelo povo de Judá. É Deus que vence, não é Asa, irmão. Algumas batalhas nas nossas vidas, quem vai vencer é Deus. É Ele que vai vencer. Por isso a glória é dele, a honra é dele, não nossa. Às vezes nós queremos uma que nos pertence. Amém?
Por conta desse procedimento de Asa, Deus manda um profeta, no início do capítulo 15, falar com ele, falar com o povo. Olha, Deus mandou dizer o seguinte: se vocês me buscarem, ele deixará ser encontrado, porque vocês estão agindo de acordo com o que ele quer. Se vocês abandonarem a Deus, Deus os abandonará. Irmãos, se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Se você tem compromisso com a palavra de Deus, Deus tem compromisso com você. Se você tem compromisso com as coisas de Deus, Deus tem compromisso com você e comigo. Então o profeta de Deus leva essa mensagem para Asa. Por causa dessa proximidade de Deus com o povo de Judá, alguns povos do reino do norte, de Israel, né, que era a outra metade do povo de Deus, começaram a debandar e começaram a querer ficar próximos de Asa. A Bíblia diz que os povos de Simeão, deixa eu ver aqui, quais são os outros? Simeão, Manassés e Efraim começaram a migrar para o reino do sul, para o reino de Judá, porque eles viram que Deus estava com Asa, viu que Deus estava com o povo do reino do sul. Irmãos, quando as pessoas verem que Deus está com você, quando as pessoas verem você sendo abençoado por Deus, quando as pessoas verem a presença de Deus na sua vida, eles vão querer estar próximos de você. Eles vão querer estar perto de você. Né? E nós encerramos a nossa pregação da manhã nesse contexto. Eu até falei o seguinte: antigamente nós tínhamos uma dificuldade tremenda quando nós tínhamos crentes, membros de igreja, andando com pessoas ou tendo amizade com pessoas que não eram cristãs. Porque nós achávamos que as pessoas poderiam se afastar de Deus, sair da presença de Deus por conta das amizades. Eu não entendo assim, irmãos. Eu entendo que nós precisamos ter amigos lá fora. Pessoas que confiem em nós, pessoas que frequentem as nossas casas, que nós venhamos a frequentar as deles, porque só assim nós poderemos pregar o evangelho. Não adianta eu ter só amigo aqui na igreja. Eu até falei para o Rodrigo: Rodrigo, você pode influenciar a galera lá da sua academia. E pode. Se eles verem Deus na vida do Rodrigo, ele vai influenciar, porque é necessário ter amigos no trabalho, né, nas nossas atividades fora da igreja, no colégio, porque nós precisamos pregar o amor de Deus para as pessoas. Não adianta ter amigos só na igreja, porque nós não vamos pregar para os nossos amigos da igreja, porque eles já são convertidos, já conhecem o Senhor, já encontraram Jesus, já sabem o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então é importante também a gente ter relacionamento fora da igreja, porque são esses relacionamentos com essas pessoas que vão nos dar a oportunidade de pregarmos o evangelho para ela. É muito difícil você pregar o evangelho, é muito difícil você falar de Deus para uma pessoa que não confia em você, que não é sua amiga. Os tempos mudaram. Hoje as pessoas não querem vir na igreja por conta da mentira da mídia. Né? A mídia falou que aqui é um lugar de hipocrisia, que é um lugar de mentira, que as pessoas falam uma coisa e agem de outra, e isso entrou no coração das pessoas, e muita gente já não quer estar na casa de Deus, já não quer estar aqui. Então é importantíssimo nós, como povo de Deus, termos amizades fora da igreja. Amém? Agora nós vamos entrar aqui na pregação da noite. Já estou aqui falando há muito tempo, mas agora queria pedir para a Michelle botar aí só o final, capítulo 15, do versículo 12 a 15. Quando tudo vai bem com Asa, ele faz um pacto entre ele e o povo de Judá. Vamos juntos, podem ler?
O relacionamento de Asa e de Judá com Deus estava tão intenso que eles chegam a fazer um tratado, um juramento de buscar a Deus, de adorar a Deus. E a Bíblia fala o seguinte, olha, eles fizeram de uma forma tão alta, com tanta alegria, com tanta sinceridade, que parecia som de quê? De trombeta, parecia som de corneta, né? A Bíblia fala que a alma, o coração, a alegria deles era imenso por conta dessa comunhão com Deus. Diz que eles bradavam, que eles gritavam, que eles falavam com toda alegria e com todo entusiasmo por conta desse relacionamento com Deus, porque Deus estava próximo. No tempo do rei que antecedeu a Asa, Deus tinha se afastado. O profeta já não mais falava com o povo, porque naquele tempo Deus se relacionava com o povo através do profeta. E aqui, por causa das atitudes de Asa, Deus volta a se relacionar com o povo. Agora nós vamos entrar no capítulo 16. Pode botar, Michele, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler os ímpares e vou pedir para os irmãos lerem os pares. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que é o outro povo, né, o povo do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Os irmãos, vamos de novo, eu atrapalhei vocês, né? Vai. Façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Asa, irmãos, ele passa por uma nova batalha. Israel invade o território de Judá. Só que Asa, ele muda a forma de agir. Né? A gente viu no capítulo 14, que eu preguei de manhã, que quando os etíopes invadiram com um exército muito maior, Asa recorre a Deus. Asa fala, Senhor, nós somos fracos. Tem um exército imenso querendo acabar conosco, querendo invadir as nossas terras. Senhor, Tu és o nosso Deus. Haja em nosso favor. Socorre o seu povo, nós dependemos de ti, nós somos dependentes de ti. Só que no capítulo 16, Asa muda totalmente o seu procedimento. Asa passa a não buscar a Deus. Ele não confia no Senhor. Ele busca quem? Ele busca Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele junta prata e ouro. E ele vai lá e leva para o rei da Síria e fala assim, olha,
Israel invadiu o meu território. Como no passado meu pai já fez um tratado com seu pai, vamos fazer um tratado, me ajude a expulsar Israel das minhas terras. Asa muda o comportamento, Asa muda a sua forma de agir, e eu fico pensando, por que que ele fez isso? Capítulo 14, capítulo 15, que nós lemos aqui, Asa tinha um relacionamento intenso com Deus por causa da sua forma de viver. Ele havia limpado Judá dos ídolos, daquilo que não agradava a Deus, daquilo que era estrangeiro, daquilo que era para adorar outras coisas, ou outros deuses. E no capítulo 16, Asa muda totalmente o seu comportamento. O que aconteceu com Asa? O que levou ele a mudar o comportamento? O que levou ele a deixar Deus de lado? O que levou ele a confiar mais num exército sírio do que no próprio Deus a quem ele servia? Por que ele se afastou de Deus? Você já parou para pensar? Fico até cansado quando eu começo a falar assim muito correndo. Irmãos, eu queria que você refletisse também. Por que nós, às vezes, também não somos os mesmos? Por que nós, às vezes, começamos como Asa, com fogo no coração, servindo a Deus, disponível para a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, disponível para tudo aquilo que Deus nos entrega? Por que o nosso relacionamento com Deus, às vezes na nossa conversão, no nosso tempo de conversão, é tão intenso, é tão bom, é tão gostoso? E por que com o tempo a gente vai deixando as coisas de lado? A gente vai confiando em Deus, mas também buscando algumas alternativas em outros locais. A gente coloca dinheiro como prioridade. Por que a gente coloca, às vezes, recursos como prioridade? Poder como prioridade, status como prioridade, quando na verdade quem deve ser prioridade para nós é o nosso Deus. Por que nós mudamos como Asa? Por que Asa fez isso? Por que ele se afastou de Deus? Por que nós nos afastamos de Deus muitas vezes? Por que as coisas dessa sociedade, desse mundo, seduzem tanto a gente? Então, o nosso coração já não se agrada mais, às vezes, de estar servindo a Deus, de estar entregando as coisas a Deus, né? De estar servindo ao outro, porque servir a Deus também é servir ao outro. Nós vivemos numa intensa busca, né? De bens, de recursos, de poder. Eu já falei aqui numa pregação minha, que a gente vive a síndrome de Faraó, né? Antigamente, quando o povo de Deus foi lá pedir para sair do Egito, Faraó fez o quê? Estão com muito tempo para pensar em Deus, mais trabalho. Faraó dobrou o trabalho deles no tempo da escravidão, dos 400 anos do Egito. E a gente vive um pouco disso hoje. Parece que o espírito de Faraó continua nos atrapalhando, o espírito de Faraó continua nesse tempo agindo. Porque o que a sociedade impõe para a gente é mais trabalho. Você tem que trabalhar mais, você tem que estudar mais, você tem que fazer mais cursos. E você tem que fazer mais isso e mais aquilo, se preparar. E na verdade nada disso é ruim. O que é ruim é quando isso substitui o tempo de Deus na nossa vida. Por que nós agimos como Asa? Por que nós começamos bem e depois não vamos tão bem? Por que Deus conta com a gente e depois já não conta mais? A vida de Asa serve de alerta para nós. Nós precisamos atentar. Nós precisamos perceber, poxa, por que Asa agiu assim? E refletir isso em nós, caramba, por que eu ajo assim? Por que eu já não sou o mesmo? Por que eu era tão disponível e já não sou? Por que eu tinha uma vida intensa de leitura da Bíblia, de oração com Deus e já não tenho? Por que eu tinha tanta alegria em servir o Deus que mandou seu filho para a cruz do Calvário para me salvar e hoje eu já não tenho toda essa alegria? Outras coisas mais me dão mais alegria que isso. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Quando eu vejo aquela declaração que Asa fez no capítulo 15, né? Do versículo 12 ao versículo 15, irmãos, e depois Asa faz um papel desse aqui, esquece Deus, coloca Deus de lado, eu fico pensando, poxa, por que Asa fez isso? Irmãos, versículo 2.
desse capítulo 16 diz o seguinte: então Asa juntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor. Por que que Asa tira o que é de Deus? Precisamos ter cuidado para não tirar do templo do Senhor a prata e o ouro, como Asa fez para mandar para a Síria. E aí alguns de vocês podem pensar até assim: o pastor está falando de dízimo, o pastor está falando de oferta, o pastor está falando de que a gente não pode deixar de tirar aquilo que é de Deus. Não estou falando disso não, irmão. Isso você já sabe. Não estou falando de dízimo nem oferta, porque esse é um assunto que nem me interessa. Semana eu estava conversando com o irmão, ele veio falar comigo de dízimo e oferta. Eu falei assim: não quero nem saber, eu não sei nem quem dá dízimo, quem não dá, isso não é problema meu. Cada um sabe qual é a sua obrigação. É entre você e Deus. Eu nunca tive nem curiosidade de... Marinete, deixa eu ver o relatório financeiro da igreja. Não me importo com isso. Não estou falando de dízimo e oferta. Isso para mim não faz nenhuma diferença. Quem dá e quem não dá é compromisso seu com Deus. Eu sei que está na Bíblia e você também sabe. E aí, se você dá ou não, é você e Deus. Não tenho dificuldade com isso. Irmãos, não estou falando de dízimo. Prata e ouro, para mim, são vidas. O importante para mim é você. Quando Asa tirou prata e ouro do templo de Deus para mandar para outros povos, e isso entristeceu demais o coração de Deus, eu entendo que nós, quando tiramos vidas, ou quando nós saímos daqui da presença de Deus, nós estamos tirando prata e ouro do templo. Quando nós deixamos de vir e a nossa família deixa de vir, nós estamos tirando prata e ouro do templo. Porque para mim, prata e ouro é aquilo que é a coroa da criação, aquilo que Deus fez de mais importante, que é você. O importante é você. Você não pode tirar e dar para o mundo, e dar para a Síria, igual Asa fez, e dar para a Ben-Hadad, tirar a sua vida, tirar o que Deus te deu de melhor e dar lá para fora. Você se esforça tanto, se desgasta tanto, você se doa tanto lá para fora, e às vezes não se doa aqui para dentro. Mas Deus conta com você. Asa, quando faz uma aliança com a Síria, ele desconstrói tudo aquilo que ele havia feito. Asa traz de volta todos os ídolos que ele havia derrubado. Ídolos estrangeiros, altares de incenso, altares pagãos. Então, irmãos, nós não podemos fazer acordo com aquilo que não é de Deus. Nós vivemos numa sociedade, é nela que nós vamos influenciar pessoas, é nessa sociedade que nós vamos abençoar vidas, é nessa sociedade que nós vamos estar disponíveis para ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, mas nós não faremos acordo com aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Esse tempo agora é um tempo de muito acordo, né? Tempo de política. Muito acordo, muita gente se unindo, muita gente... Irmãos, não adianta. Nós vamos passar por esse tempo. O que nós precisamos fazer é o quê? Orar. Às vezes a gente até se aborrece com esse tempo de política. Tem gente que fica irado, né? Reclama no Facebook. Não vai adiantar nada. Vamos passar por esse tempo sem nenhuma dificuldade. Outra coisa, irmãos, que eu queria falar com os irmãos. No versículo 7, versículo 9, o profeta vem de novo a Asa. Só que ele vem confrontar. No capítulo 15, ele vem para falar: Deus está com você. Você tem feito o que agrada o coração de Deus. Depois de muito tempo que Deus não estava se relacionando com o povo de Judá, Deus agora vai passar a se relacionar. Ele disse que você pode clamar porque ele vai ouvir. Ele disse que se você estiver com ele, ele vai estar com você, não vai te abandonar. No capítulo 16, no versículo 7 a 9, é diferente. O profeta vem de novo, mas vem para fazer uma correção. Ele vem para confrontar o pecado de Asa. Ele vem para confrontar o erro de Asa. Ele chega a falar assim: você agiu muito mal. Você agiu muito mal confiando no exército sírio. Você agiu muito mal confiando em Ben-Hadad, num rei pagão. Quando os etíopes invadiram a sua terra, quiseram tomar, você clamou a Deus. O exército deles era poderoso, eles tinham 1 milhão de pessoas, 300 carros de guerra. Você clamou a Deus e Deus venceu a batalha. Mas agora você agiu errado, você confiou em homens e não em Deus.
Quantas vezes nós confiamos em homens e não em Deus? Eu não estou falando que você não pode ter pessoas que você tenha ligação, pessoas que sejam amigas, pai, mãe, irmão, colegas, amigos, que você pode, mas colocar toda a sua confiança em todas as batalhas, em todas as situações, somente em Deus. Não podemos fazer acordo com aqueles que são como nós, com aqueles que vão fazer no máximo o que nós também podemos fazer. Nós precisamos estar aos pés do nosso Deus, aquele que pode fazer o impossível, aquele que pode fazer o que ninguém pode, aquele que pode ir além do que o ser humano pode ir. É nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. Nós não podemos cair na mesma cilada de Asa, não podemos nos distanciar de Deus, não podemos deixar o coração esfriar, buscar ajuda que não é da parte de Deus. Porque se nós abandonarmos a Deus, se nós não tivermos compromisso com Ele, a palavra diz que Ele não vai ter compromisso conosco. Se nós não tivermos compromisso com o seu reino, Ele não vai se comprometer conosco. Se nós não tivermos compromisso com a sua palavra, com aquilo que Ele deixou para a gente seguir, com aquilo que é o nosso norte, o nosso guia, Ele não vai ter compromisso conosco. Mas se nós servirmos a Ele, se nós tivermos compromissos com a sua palavra. Hoje eu falei do Salmo 119 aqui, que é o maior salmo da Bíblia, que tem 176 versículos. Normalmente é um salmo que ninguém lê porque é grande. Mas, irmãos, é um salmo poderoso. O salmista passa aqueles 176 versículos falando: eu tenho prazer na lei do Senhor, eu me agrado dos seus estatutos, eu tenho alegria nos seus mandamentos. Irmãos, nós precisamos ter alegria de servir a Deus, de cumprir os seus estatutos, de cumprir os seus mandamentos. Porque Ele é poderoso para agir como agiu com a Asa e Judá quando foram atacados por 1 milhão de etíopes. Versículo 10, pode botar, Michel? Podem ler, irmãos? Podem ler. Vai. Vamos juntos? Desculpa, eu atrapalho toda hora, né? Podem ler, irmãos, vamos juntos. Irmãos, quando Asa se afasta de Deus, quando Asa decide confiar nos homens, quando Asa decide confiar na sua riqueza, que ele deu ouro e prata, quando ele decide confiar na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua forma de agir, às vezes nós também somos assim, isso traz grandes dificuldades para ele. Esse versículo 10 é o retrato da destruição de Asa e do reino de Judá, né? A Bíblia diz que ele se irritou com o vidente. O vidente naquela época era um profeta, era alguém de Deus, mandado por Deus para falar com ele. Ele diz que ele se irritou e mandou prender, ou seja, ele concretizou a falência do governo dele em Judá, do reinado dele, irmão. Ele decretou o afastamento de Deus. Na primeira vez que o profeta, o vidente, vai falar com ele, que fala: o Senhor está com você. Se você continuar buscando ele, você vai achar. Se você continuar com ele, ele não vai te abandonar. Ele não agiu dessa forma. Mas quando ele foi confrontado, o que Asa faz? Asa manda prender o homem de Deus. E ele decreta a destruição do seu reinado. Após essa passagem, se você continuar lendo o capítulo 16, vai falar que ele dá bicho no pé e morre e foi sepultado. Porque ele decretou o final do seu reinado por ter se afastado de Deus. Ele faz o seguinte, ele manda prender o profeta como uma simbologia que diz: ó, eu não quero mais contato com Deus. Ali acaba a história de Asa. E ele faz pior. Nessa época, Asa oprime brutalmente alguns do povo. Alguém que era estimado, alguém que as pessoas olhavam como um rei que andava segundo o coração de Deus, alguém que
que tinha aquela estima tão alta que pessoas de outros povos estavam migrando para ficar junto com o povo de Judá. O pessoal do Reino do Norte estava saindo de lá para ficar com Asa, para ficar com o povo de Judá, por causa da presença de Deus. Ele muda totalmente a história. O povo que era abençoado por Asa passa a ser oprimido. E a Bíblia fala que era oprimido brutalmente. Era castigado. Por quê? Porque Deus havia se afastado de Asa. Asa, por ter esfriado o coração, perdeu a presença de Deus e a presença das pessoas. Nós não podemos deixar isso acontecer com a gente. Isso não pode acontecer com nossas vidas. Nós não podemos esfriar o coração. Nós não podemos afastar Deus das nossas coisas. Nós não podemos afastá-lo das nossas batalhas, confiando em prata, em ouro, em exército estrangeiro, em sociedade, em pensadores. Porque se nós fizermos isso, nós perderemos totalmente o nosso relacionamento com Deus. E, consequentemente, as pessoas vão se afastar de nós. E se as pessoas se afastarem de nós, nós não servimos para mais nada nessa terra. Se não servimos a Deus, se não servimos as pessoas, para que a gente vai ficar aqui? Para que a gente serve? Para que a gente vai servir? Eu quero que você pense sobre a vida de Asa. Um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que agradava o coração de Deus, mas que no final se afastou totalmente daquele em quem ele confiava. Ele esfriou a fé, esfriou aquilo que tinha no seu coração. Nós não somos como Asa. Nós vamos permanecer firmes. Nós vamos permanecer servindo a Deus. Nós vamos permanecer crendo em Deus, crendo nos seus estatutos, crendo naquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos esfriar, desanimar. Poxa, eu ia em culto dia de semana, já não vou mais. Eu vinha domingo de manhã na igreja, já não vou mais. Irmãos, se a gente não tiver compromisso com Deus, Ele não vai ter compromisso conosco. O plano de Deus da salvação, ele é poderoso, mas para aqueles que aceitam, para aqueles que creem. Nós, como igreja do Senhor, somos arma poderosa para esse tempo, mas nós precisamos buscar Ele com intensidade, de todo o coração, com alegria, bradar com vontade, assim como Asa havia feito lá no capítulo 15. Pode botar, Michele? Capítulo 15, versículo 12 a 15. Nós vamos ler, você pode ficar de pé? Essa é a aliança que eu desejo que nós façamos como igreja com o nosso Deus. Chamar o pessoal do louvor para já vir aqui para frente. Essa é a aliança que nós precisamos fazer, irmãos. Você pode ler bem alto? Vamos lá, todos juntos? Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com toda a disposição. Então ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em sua fronteira. Esse é o tratado que nós precisamos fazer com Deus. Cadê o pessoal do louvor que eu pedi para vir para cá? Vem, gente. Esse é o tratado que nós precisamos fazer com Deus. Bradar com vontade. Às vezes a gente tem vontade nem de cantar. De máscara é horrível, né? Ou coisa estranha esse negócio de máscara. Né? Cantar de máscara é muito ruim. Mas, irmãos, nós precisamos pelo menos no coração bradar. Senhor, eu te amo. Senhor.
Senhor, eu quero te servir. Senhor, se eu estou andando longe de ti, eu quero voltar para ti. Senhor, se eu não estou te servindo como deveria, se eu tenho vindo aqui nesse lugar só por vir, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero mudar. Eu quero a sua presença, eu quero estar contigo, eu quero que as pessoas venham até mim. Eu quero ser boca de Deus para aqueles que ainda precisam da salvação, para aqueles que precisam encontrar o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós vamos adorar o Senhor. Adore com a sua boca, mas adore também com o seu coração. Entregue a Deus tudo aquilo que você tem aí no seu coração. Faça um pacto com Deus nessa noite. Saia daqui mudado, Senhor. Eu quero ter vida com o Senhor. Eu quero transformar os que estão ao meu redor. Eu quero ser um proclamador do seu evangelho aonde tu tens me colocado. Amém? Adore ao Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Declare ao Senhor que você não é nada sem Ele. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Aproveita esse momento, entrega a sua vida ao Senhor. Você que ainda não serve a Deus, ou você que está distante de Deus, aqui conosco ou em casa, ou você que vai ver o culto durante essa semana que vai ficar gravado, aproveite para viver aquilo que Asa viveu em seu primeiro momento. Entregue a sua vida a Deus, confie nele, busque a Ele, mude a sua história. Nós vamos orar ao Senhor. Aproveite esse tempo para falar com Deus. Você não precisa só ficar ouvindo a minha oração, você pode falar com Deus também nesse tempo. Fale com Deus aquilo que está no seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos por quem Tu és. Nós te agradecemos, Deus, pela história da Bíblia que relata a vida de Asa. Nós te agradecemos porque nós aprendemos com ele num determinado tempo que nós devemos consagrar nossa vida a Ti. E nós devemos entregar todas as nossas vidas, todas as nossas coisas a Ti. Porque Tu és todo poderoso, Tu podes fazer coisas que nós nem imaginamos. Nós te agradecemos também, Deus, porque nós aprendemos com Asa como não fazer. Nos ajude, Deus, a não viver como Asa viveu no seu segundo período. Um homem afastado de Ti, um homem que trouxe tristeza ao seu coração, um homem que confiou em prata, em ouro, em altares estrangeiros, em exércitos estrangeiros. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, nos livre disso, Deus. Nos ajude, Deus, a viver aquilo que Tu tens para nós. Nos ajude, Deus, a estar disponíveis para o Seu reino, a ser pessoas, Deus, que venham refletir a Tua glória, pessoas em que outros queiram estar ao redor, queiram estar próximos. Nos faça, Deus, arma poderosa em Suas mãos para alcançar pessoas que não Te conhecem. Nos use, Deus, como igreja para impactar, mudar a história dessa cidade. Nós podemos, Deus, se Tu estiveres conosco, assim como Asa pôde quando venceu o exército etíope, nós também podemos fazer diferença se Tu estiveres conosco. Nós não somos capazes, mas se Tu estiveres conosco, nós podemos fazer milagres. Nós podemos fazer impossíveis. Derrama da Tua glória, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia, da Tua unção sobre a vida da Tua igreja. Nos toma, Deus, de nós mesmos, para que nós não possamos deixar de Te servir. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa ser a prioridade nos nossos corações. E agora que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um do povo de Deus aqui nessa igreja e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe. Você que esteve conosco aqui nessa noite, foi um prazer ter você aqui. Sinta-se abraçado, já que não podemos te abraçar, né, por causa do tempo da pandemia. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Tá? Em orações silenciosas, estamos encerrando o culto dessa noite. Fica com Jesus e grande abraço para você e para sua família.